Ao vivo! Vamos organizar aqui as coisas pra gente iniciar mais uma live sensacional hoje. Deixa eu colocar aqui. Ao entrar, pessoal, coloca o nome da cidade e o estado que você fala. Vou colocar fixado aqui. Qual cidade e estado? Qual sua cidade e estado? Escreva para mim. E já encaminha essa live para pelo menos 3 pessoas que você conhece. Pra gente começar a live. Encaminha aí pelo menos para 3 pessoas. Chama todo mundo pra live. Que hoje o tema tá bom, hein? Todas as nossas lives têm temas maravilhosos, né? Mas hoje é um tema que eu gosto particularmente de falar, que é matrícula. Chama lá. Chama o pessoal para a live. Chama todo mundo para participar. Pega o aviãozinho e encaminha aí pelo menos para umas 3 pessoas para a gente começar essa live em grande estilo. E vai comentando aí para mim de onde vocês são. Também. Que cidade, que estado vocês falam? Para eu saber de onde vocês são. Bora lá. Tô chamando o pessoal para participar. Vocês chamam aí também. Pra gente começar a live de hoje. Já tá na live com um Parque São Lucas. Elô daqui da nossa cidade, hein? Pertinho, Santa Bárbara do Oeste. Bora lá, chamar todo mundo para participar da nossa live hoje. As lives, gente, do Instagram não ficam salvas. As lives, quando elas têm muito engajamento, eu salvo elas lá no YouTube. No nosso canal do YouTube. Então, você que está participando da nossa live, participe realmente, tá? Se posicione, porque não tem como ter gente morna na live. O que é ter gente morna na live? A gente que só fica ouvindo informação e não se posiciona, não pergunta, não participa. Então, se você já está tendo trabalho de estar numa terça-feira à noite aqui, quero que você participe e se posicione. Tire as dúvidas, pergunte mesmo, que às vezes um insight que você tem aqui muda o jogo, muda a sua empresa ainda em 2024. Boa noite, Centro Educacional Carrossel, muito boa noite. E diga aí de onde você é. Encaminhe essa live pelo menos para 3 pessoas. Pega o aviãozinho aí e chama o pessoal para participar da nossa live. Que o tema de hoje está fantástico. Deixa eu só compartilhar aqui o link pro pessoal. Bora lá. Que vai ser sensacional a live de hoje. Se vocês já tiverem dúvidas, já vão colocando aí sobre matrículas, que a gente responde daqui a pouquinho. Bora lá. Aí respondeu, ó, Ribeira do Pombal, da Bahia. Eu tô em São Paulo, estado de São Paulo. Já fui pra Bahia, terra maravilhosa. Gosto muito da Bahia. Muito bom. Gente, qual que é o tema de hoje da nossa live, né? Sejam todas bem-vindas quem tá chegando. Hoje a gente vai falar para vocês, deixa eu pegar aqui o tema da nossa live, do nosso esquenta da live de hoje. Essa live, gente, que a gente está fazendo
ela esquenta da aula fechada que a gente vai ter no dia 28 de novembro, como realizar 50 matrículas em apenas 30 dias. Então, se você ainda não se inscreveu nessa aula, corre lá no link da bio e faça a inscrição, porque faltam apenas 3 dias para essa aula. E vai ter bônus, vai ser fantástica essa aula da quinta-feira. E a live de hoje que a gente está falando é por que algumas escolas têm matrícula todo dia. Porque algumas escolas, algumas unidades têm matrícula todo dia e outras não têm. Às vezes você vai falar assim pra mim, ai Mariana, irreal ter matrícula todo dia. Irreal porque não aconteceu ainda na sua escola, não aconteceu na sua unidade. Porque a partir do momento que você tem um planejamento e as dicas que eu for falando aqui pra vocês, essa mentalidade de vocês vai mudar. Escrevam aí pra mim qual foi o maior número de matrículas que vocês já realizaram dentro do mês. Não vou nem falar no dia, no mês. Qual foi o maior número de matrículas que vocês já realizaram no mês? Que aí vocês falaram, aquele mês me deixou feliz. Qual foi o maior número de matrículas que vocês já realizaram? 1, 5, 10, 15, 20, 30, 50? Qual foi o maior número de matrículas que vocês já realizaram dentro de um mês? Vocês lembram? Porque às vezes você não lembra também, né? Qual foi? Porque hoje a gente vai estar falando sobre isso, tá? Para você que não me conhece ainda, que está entrando aqui na live pela primeira vez, seja bem-vinda. Meu nome é Mariana Messias, eu sou palestrante, empresária, gestora e te ensino a realizar 50 matrículas em até 30 dias. Então seja bem-vinda aqui. Tenho 2 unidades escolares, onde eu realizo matrículas constantemente e venho aqui compartilhar o conhecimento com vocês. Olha aí, ó. O Kumon Parque São Lucas da Vila Alpina compartilhou. Realizou 27 matrículas em um mês. O maior número de matrículas dela, 27 matrículas. Muito bom, parabéns. Mais alguém? Qual foi o maior número de matrículas que você já realizou dentro do mês? Que você falou assim, putz, esse mês valeu a pena. Esse mês foi um mês bom. Qual foi o maior número de matrículas que você? Ó, o Centro Educacional Carrossel, 10. 10 matrículas, muito bom. O que mais, gente? Quanto mais matrículas vocês já realizaram? Vamos ver quem está aqui na nossa live. Ó, o Kumon Parque São Lucas, Elô, Centro Educacional, Kumon Campinas, Jardim Eulina. Acredito que seja de Campinas, né? Não colocou a cidade, mas acho que é Campinas. A Andresa realizou 20 matrículas. Muito bom. Na aula fechada de quinta-feira, eu vou te ensinar a fazer 50 em apenas 30 dias, ou às vezes até menos. Eu já realizei 50 dentro de 20 dias, porque a gente não tem 30 dias úteis no mês. Então, se a gente excluir sábado e domingo, então foi menos dias, 20, 22 dias que eu realizei 50 matrículas. Então, não deixa de se inscrever lá no link da bio, se você ainda não se inscreveu para a nossa aula da quinta-feira, tá? Que eu vou te dar técnicas de como fazer isso. Hoje eu vou falar para vocês por que algumas escolas matriculam todo dia e por que outras não matriculam todos os dias. Qual que é a diferença dessas escolas? E conforme vocês forem tendo dúvida do que eu for falando, falem comigo, me perguntem e me questionam, tá? Uma dúvida, assim, eu vou contar um pouco da minha história hoje para vocês, que a gente conta mais depois na quinta-feira. Mas como que eu entrei nesse mercado educacional? Como que eu entrei nessas unidades? Eu estudava em uma unidade e aí essa unidade fechou por motivos particulares, a pessoa se aposentou e não quis mais ter a unidade, a fazer um curso de inglês lá. E aí ela veio falar pra mim, por que você não abre a unidade, reabre a unidade, né? Já que eu tô fechando, por que você não reabre? Não deu tempo de eu comprar dela, enfim, fazer uma substituição. E ela falou para eu abrir a unidade do 0. E aí ela falou para mim o seguinte, ela falou assim, ó, mas eu vou te adiantar. Eu tenho 15 anos de escola, 15 anos de unidade. E o maior número de matrículas que eu tenho hoje são 35 alunos. Em 15 anos, 35 alunos. Em 15 anos, a unidade dela operava com 35 alunos. Era super pequeno, era um espaço de 40 metros quadrados, numa escola, uma franquia, né? Com o pessoal do Kumon tá aí, a franquia do Kumon.
rodava em 40 metros quadrados, não tinha nem 70 metros, era muito pequeno. E só que era perto da minha casa e era de referência. Fui estudar lá. E aí eu fiquei pensando, né? Fiz as contas, falei, na época eu era gerente de uma grande rede. E eu fiz as contas, eu falei, bom, se eu tiver 35, poucos funcionários, o que eu vou tirar basicamente é o que eu já ganho, né? Então, vamos lá. E aí, primeiro mês, eu realizei 50 matrículas. Primeiro mês. Mandei meu relatório do primeiro mês com 50 matrículas efetivadas. E eu vi que essa realidade não confere. Ela tinha 15 anos de unidade e ela tinha 35 alunos. 35 alunos com 15 anos de unidade. Então, o que diferenciou ela com 15 anos de unidade ter 35 alunos? E eu tinha acabado de abrir a unidade, em 30 dias eu fiz 50 matrículas. Na mesmo bairro, ó, notem, era o mesmo bairro, na mesma cidade e na mesma rua. Não era localização diferente. Às vezes vocês vão falar assim, ah, a sua localização é muito melhor que a dela. Não era, porque era na mesma rua, era no mesmo bairro, era na mesma cidade. Então, o que fiz de diferente? O que vocês acham? Escrevam para mim. O que vocês acham que eu fiz de diferente dela? Ela tinha 15 anos e eu tinha acabado de chegar. O que vocês acham que foi a diferença? O que aconteceu? Comentem aí. O que vocês acham que eu fiz de diferente dela? Porque ela me deu um panorama. Ela falou assim, ó, eu tenho 15 anos e tenho 35 matrículas. O máximo que você vai chegar é isso. E eu no primeiro mês fiz 50. Hoje, depois de... Estamos com 7 anos, temos quase 400 alunos. Quase 400 alunos ativos. E já passou mais de 2.000. Que a gente sabe que tem entrada, saída de alunos. Ativos quase 400. E muitos alunos. O que eu fiz de diferente? A Andresa falou, fiz PNL. O pessoal sabe o que é PNL? Comunicação. Ah lá, o pessoal do Colégio Atitude, bem-vindo. Guaranésia, Minas Gerais. Muito bem-vindo à nossa live de hoje. O que eu fiz de diferente com ela? PNL, comunicação. A Andresa está falando marketing. A Elô, muito planejamento. O que mais? O que mais? O que vocês acham? Enquanto vocês vão colocando o que eu fiz de diferente, eu já vou contando para vocês. Aqui tá um fator muito importante aqui, ó. Eu fiz tudo isso que a Andresa falou, mas eu fiz principalmente o que a Elô falou. Eu fiz planejamento. E muitas escolas não fazem planejamento. Simplesmente sai atirando para tudo quanto é lado, sem ter visão e sem ter tática, sem ter estratégia e sem ter planejamento. Eu tive planejamento. Primeira coisa que eu fiz foi sentar e analisar e planejar. Eu pensei, peraí, ela tem 15 anos e ela tem 35 alunos, algum motivo tem dela não estar crescendo. O que eu posso fazer de diferente? Então eu fiz estratégias diferenciadas. Uma coisa que eu fiz, que eu peguei a unidade, não foi em substituição, eu abri a minha do zero, mas como era da mesma rede, primeira coisa que eu fiz, com muito trabalho, que não foi fácil conseguir isso, eu resgatei o número de telefone dela, porque o telefone dela já tinha 15 anos no mercado. Então quando as pessoas ligavam, procuravam, há 7 anos atrás, a gente nem tinha tanto Google, né? Tava começando o Google ainda. Internet ainda estava começando, não era o que tinha hoje. Então, há 7 anos atrás, eu falei assim, eu preciso do número do telefone. Porque antigamente não tinha o WhatsApp. Como as pessoas se comunicavam? Por ligação. Incrível que pareça a geração nova que está aí na nossa live, né? Mas a gente ligava para pedir informação. Tanto que quando eu fui me inscrever, a primeira coisa que eu fui fazer no curso foi ligar e pedir informações. Então eu falei, peraí, eu preciso desse telefone que é conhecido. E a primeira coisa que eu fiz foi pegar o telefone. Vocês acham que é uma boa estratégia, gente? Pra mim foi uma ótima estratégia, porque quando as pessoas ligavam para pedir informação dela, que ela já tinha fechado, eu falava, olha, ela fechou.
mas eu já estou em atividade, é a mesma rede, é a mesma franquia, é o mesmo curso, é tudo igual. O que mudou foi a gestão, ela tinha uma gestão dela e agora eu estou na nova gestão. E assim eu consegui fazer matrículas, porque o problema dela não era que ela não tinha procura, ela tinha procura. O problema dela era no atendimento, ela não tinha um bom atendimento. E isso eu identifiquei até quando eu fui me matricular. Porque quando eu fui me matricular era mais ou menos assim o atendimento. Ó, tem aula aqui tal dia, tal horário. Se você quiser vir, você vem. Se você não quiser vir também, tudo bem. Então não era um atendimento com empatia. Não tinha as técnicas de PNL aí que a Andresa falou. Ela não tinha nenhuma técnica de PNL. Ela simplesmente atendia na raça, sem preparo. Então, planejamento para mim fez a diferença. E esse planejamento também vai fazer diferença para você, principalmente agora em 2025, porque você tem que ter estratégia. Ah, eu preciso esperar 2025 para matricular? Não, eu tô fazendo matrícula agora para janeiro, que era uma dor. Qual que era a dor? Os pais não querem, às vezes, fazer matrícula agora. Vocês têm pais que não querem matricular agora? Quem tem pai que não quer matricular agora quer deixar para janeiro? Fala aí pra mim. Vocês têm pai que quer deixar para janeiro? Comentem aí pra mim se tem pai que quer deixar para janeiro. Lembrando todo mundo aí que tá na minha live, aula fechada dia 28, quinta-feira, 8 e 7 da noite, hein? Vai estar sensacional. Vou dar detalhes de como realizar 50 matrículas em 30 dias, que eu já fiz mais de uma vez nas empresas que eu atuo, tá? Vocês têm pai que não quer matricular agora, que quer matricular em janeiro? Conte pra mim aí. Andresa falou que tem. Tem pai que não quer matricular agora, que quer matricular em janeiro. Quem mais tem pai que não quer matricular agora? Ó, o centro educacional também. Muitos, né? Vila Alpina aí falando, muitos. Gente, eu não tô esperando para matricular em janeiro. Eu tô matriculando agora. Mesmo que o pai fala que ele quer para janeiro. Por quê? No canal do YouTube eu tenho uma live só sobre isso. Quem assistiu a live sobre matrículas de janeiro, depois vocês vou pôr o link nos stories e vocês correm lá para assistir. Os pais falam que eles não querem matricular agora, que eles querem matricular só em janeiro, querem férias, né? Querem descansar, ninguém quer fazer nada agora, quer descansar, quer só janeiro. Então, o que a gente faz? A gente garante a vaga para janeiro. Então, pai, eu vou te oferecer benefícios para que você feche o contrato comigo agora. Muitos até já pagaram a mensalidade antecipada, a mensalidade que era para ele pagar em janeiro, ele pagou agora em novembro antecipada. Eu dando benefícios para ele. Quais benefícios a gente pode dar? Desconto na matrícula, ou isenção da matrícula, ou 50% de desconto na matrícula, desconto na mensalidade, benefícios que ele só tem se ele matricular agora. Não tá tendo uma febre aí de Black Friday, que a gente tá tendo aí na Black Friday e tudo mais? Ofereça benefícios para que o seu pai queira matricular agora e não queira deixar para janeiro, entendeu? Por isso que eu vejo muita gente falando assim: ai, não vou fazer nenhum curso agora, não vou investir, não vou fazer nada. Aí qual que é o problema? Quer deixar para 2025. Nós brasileiros temos isso por hábito, só que agora é o pulo do gato. Agora que você planeja o seu 2025. É agora que você investe para o seu 2025. Então você tem que mostrar benefícios. Ó, o Colégio Atitude falou, então uma estratégia seria benefícios. Claro, o brasileiro é movido por benefícios. Eu fui ver um curso para minha filha, né? Levei sábado ela para poder fazer uma avaliação e tudo mais, para ela fazer um curso, que eu quero que ela faça um curso pro ano que vem. Aí a menina falou assim, não, vamos matricular tal. Eu falei, matriculo, mas quais são os benefícios que você tem? Porque qual que é a diferença de eu matricular agora e eu matricular em janeiro? Aí ela me ofereceu, ó, vou te dar 50% de desconto no material, vou te dar isenção da taxa de matrícula, enfim, ela negociou comigo. E aí eu percebi que era melhor eu matricular minha filha agora do que eu matricular depois.
Então, se você quer ter matrículas agora, para janeiro, você não precisa falar para o pai começar agora. Se ele quer começar lá nas férias, ele quer curtir as férias dele, né? Se ele quer descansar, curta suas férias, descanse e volte em janeiro com tudo. Seu contrato já vai estar preenchido, sua vaga já vai estar reservada e o seu próximo pagamento, na verdade, não é nem fevereiro, é março. Porque eu também já falei numa live aqui sobre formas de pagamento. Formas de pagamento onde você faça com que o seu pai fique atrelado a você e ele não saiba ou não perceba que ele está pagando. Já falei isso em uma live também. Se vocês tiverem dúvida, vocês perguntem para mim que eu falo mais sobre isso. Aproveitando aqui. Então, o que a gente faz? Mostra benefícios. Por isso que tem algumas escolas que matriculam todos os dias e tem escolas que não matriculam. Ah, Mariana, não estou conseguindo fazer matrícula em novembro e dezembro porque os pais querem descansar. Ok, mas não é um mês morto. Não pense que é um mês morto. Planeje-se para que ele já tenha a matrícula pronta e reservada para janeiro, tá? Tô vendo bastante gente na nossa live, gente. Quem ainda não se inscreveu para nossa aula dia 28 de novembro, nessa quinta-feira, 8 e 7 da noite, corre lá que o link tá na bio, que eu vou te ensinar a fazer 50 matrículas em 30 dias, tá? Vai ser uma aula fantástica nessa quinta-feira, 8 e 7 da noite, tá? Vai ser transmitida pelo YouTube. Então, uma das estratégias, sim, seria os benefícios e a outra é ter planejamento. O que você quer? O que você espera? Mariana, eu quero ter matrícula todo dia. Então, para ter matrícula todo dia, você precisa mostrar para o seu pai que é vantajoso que ele matricule agora e não deixe para janeiro. Quais benefícios vocês podem dar para os pais? Gente, vamos fazer uma aula prática aqui. O que vocês podem dar para os pais de benefício? Dentro da realidade de vocês. É matrícula? Isenção da taxa de matrícula? Desconto na mensalidade? O que mais que vocês podem dar para o pai? O que mais? Comentem aí pra mim, o que vocês poderiam dar de benefício? Pensa que é a minha filha que está indo estudar na escola de vocês. O que vocês podem dar de benefício? Porque talvez algumas de vocês saiam com um insight aqui e amanhã sai fazendo matrícula. Amanhã você muda sua chavinha e fala, putz, Mariana, eu não tinha pensado nisso, vou fechar a matrícula. Vou pegar aqueles leads, aqueles contatos anteriores e vou fazer matrícula. Ó, o Colégio Atitude falou que não tem taxa de matrícula, então ela não consegue oferecer taxa de matrícula. Mas, vou dar uma estratégia para você. Eu vou dar uma estratégia, tá? Pro Colégio Atitude aqui. Da franquia que eu atuo, na franquia, na unidade, na escola, enfim, a gente também não cobra material. Tem por pressuposto do material ser gratuito pro aluno. Só que a gente sabe que o material não é gratuito, porque a gente tem um custo, porque a gente paga royalties sobre aquilo. Então, se a gente fosse fazer uma conta básica, se fosse cobrado esse material, você teria que ter um custo sobre isso. Você falou que não tem taxa de matrícula, mas esse aluno tem um custo inicial para você. Inicialmente você tem um custo para ele e você poderia ter uma taxa de matrícula, você não tem. Mas você poderia ter uma taxa de matrícula. E o pai novo que chega na sua unidade, ele não sabe disso. Ele não sabe se tem taxa de matrícula. Ele não sabe se tem taxa de material. Ele não sabe. Então, quando o pai chega para você apresentar a proposta para ele, aí Colégio Atitude, estou falando com eles, e mais pessoas têm dúvidas, pensem nisso. Coloque todos os custos que ele deveria ter. Taxa de matrícula, taxa de material, mas Mariana, eu não cobro. Ok, você vai falar isso para ele depois. Mas primeiro você vai mostrar para ele o que ele deveria pagar, que é o que eu faço. Eu mostro para ele que ele deveria pagar uma taxa de matrícula cheia. Eu mostro que ele deveria pagar um material num valor lá de R$3.500, que é o valor que eu orcei que custaria esse material. Ele deveria pagar a mensalidade. Só que depois que eu mostrei toda essa proposta para ele, aí eu negocio com ele. Eu falo, olha, se você fechar comigo, eu não vou te cobrar a taxa de matrícula, eu não vou te cobrar esse material, eu só vou te cobrar a mensalidade. E aí ele vê benefício. Se você, Colégio Atitude, não mostrar para ele um benefício, ele não vai fechar. Deu para entender que mesmo que você não tenha taxa de matrícula, mas ele deveria pagar isso? E às vezes, se você não fala isso para ele, ele não tem essa percepção.
ele não tem percepção de valor. E o cliente precisa ter percepção de valor sobre o seu produto. Porque senão ele não valoriza. Você imagina você falar para ele, ó, matrícula é zero, material é zero, tudo é zero, você não vai pagar nada. Ele vai falar o que que vale então? Porque a gente tem valor de percepção pelo valor que a gente paga. Já pensaram nisso? Vocês entenderam o que eu tô falando? Comentem aí comigo, falem comigo. Sim ou não? Sim ou não? Escreva aí no chat pra mim. Sim, não, entendi nada, entendi tudo. Escrevam aí pra mim se vocês compreenderam o que eu tô falando. Muito bom, né, Vila Alpina? Às vezes a gente não tem essa percepção. E às vezes a gente perde matrícula por isso. Porque a gente não mostra benefício. Eu não tô falando pra você colocar uma taxa de matrícula aí. Eu tô falando pra você mostrar pro pai que ele deveria pagar. Mas, num processo de benefícios e negociações, você vai conceder isso pra ele. E ele vai se sentir feliz. Pensa só, fala, putz, eu achei que ia pagar material, achei que ia pagar matrícula, achei que ia pagar isso, pagar aquilo outro. E ela tá falando pra mim que se eu fechar com ela agora em novembro, mesmo que meu filho vai começar em janeiro, eu ganho isso de benefício, certo? Por isso que eu respondo vocês. Por isso que algumas escolas têm matrícula todo dia e tem gente que não tem matrícula todo dia. Essa é a diferença. Existem dois tipos de escola. Existe o tipo de escola que fecha a matrícula constantemente, todos os dias, cresce mesmo em tempos difíceis e tem resultados previsíveis. E existem os outros tipos, que é a face B, que é vivem de altos e baixos, aquela montanha russa. Um mês está fazendo 27 matrículas, igual colocou aí, no outro mês está fazendo 5. Então vive de altos e baixos. Depende toda hora de ter alguma promoção ou luta para sobreviver. Deixa eu ver aqui que o pessoal está me perguntando. Mas e quando pagamos royalties e oferecemos benefícios para matricular agora, o aluno vai começar a matricular em janeiro? Ah, está. Quando vocês pagam royalties sobre consumo de material. O aluno vai consumir este material quando? Em janeiro, certo? Então é a partir de janeiro que você vai pagar o royalties. O aluno não vai ficar te pagando mensalidade de novembro, de dezembro, de janeiro para ele começar. Ele não vai te pagar 3 mensalidades antecipadas. O que você pode combinar com ele? Você me paga agora a matrícula de janeiro, a mensalidade de janeiro, certo? Você entrou isso para o seu caixa, janeiro. Só que você vai pagar o royalties dele em janeiro. Então, esse caixa seu é o que você vai usar para pagar o royalties dele em janeiro. Porque aí ele vai ter efetivamente consumido material. O que mais vocês estão perguntando? Deu para entender aí, Mônica? Se tiver mais dúvida, você me pergunta, tá? Então, você vai pagar royalties sobre consumo de material. A partir do momento que ele consumiu o material em janeiro, é que você paga o royalties. A diferença é que você está fazendo um caixa e você está garantindo a matrícula para janeiro. Diferente se você fosse falar assim para o pai, em janeiro a gente conversa. Gente, em janeiro pode acontecer tanta coisa. E vocês lembram, antes de responder as outras perguntas aqui, o que tem em janeiro? Vocês lembram em janeiro o que tem? IPVA, IPTU, tudo quanto é IP que você imagina, né? Para os empresários, nós empresárias, a pior época é dezembro. Novembro e dezembro é a pior época. Porque a gente tem 13º de funcionário, tem férias de funcionário para pagar. A nossa pior época é novembro e dezembro. A pior época do consumidor final é janeiro, que tem IPTU, IPVA, IP, tudo quanto é IP. Aí se você deixa para conversar com esse pai em janeiro, fala, depois a gente conversa, ele vai lembrar que tem o IPVA dele. E aí ele não vai querer mais. Agora, se ele já fechou o contrato com você antes, ele vai falar, não, peraí que eu já assumi um compromisso antes. Então, meu compromisso vai ter que se encaixar aí nos meus IPTU, nos meus IPVA de janeiro. Meus leads, contatos, amanhã utilizaremos esses benefícios. Muito bom, Parque São Lucas, isso mesmo, utilize esses benefícios. Porque às vezes você deixa de matricular porque você não mostra um benefício para o pai. Todo brasileiro quer benefício, todo mundo quer. Eu quero, você quer, todo mundo quer um benefício. Você tem contrato de fidelidade, tipo plano semestral ou anual? Tenho.
toda escola, toda unidade deve ter um contrato. Um contrato de preferência respaldado por um advogado e validado pelos órgãos do PROCON. Como você faz isso? Primeiro, nem que você pague uma consulta jurídica, né? Eu tenho assessoria jurídica todos os meses, então eu pago um valor mensal para ter uma assessoria jurídica, tanto pessoal quanto profissional também. Mas, Mariana, eu não quero ter isso um custo fixo, eu não quero ter um custo fixo de advogado. Então, o que você pode fazer? Você paga uma consultoria jurídica, você vai até um advogado e fala para ela, eu preciso que você faça um contrato, coloque ali todas as cláusulas, o que eu quero no meu contrato. Por exemplo, o que eu quero no meu contrato? Porque eu não sei se você sabe, mas o seu contrato é livre. Você pode colocar o que você quiser dentro do seu contrato e ela só valida de acordo com as regras do Código de Defesa do Consumidor. Você não pode pôr uma multa absurda. Você tem que seguir a multa do Código de Defesa do Consumidor. Mas prazos, tem unidades, escolas que colocam lá. Já vi redes de franquias que tem contrato de 4 anos. 4 anos. E o PROCON não é contra isso, não. Não é contra um contrato de 2 anos, um contrato de 3 anos, nem contrato anual. Porque na hora de fechamento do contrato, o seu cliente tem que estar ciente pelo tempo do contrato que ele está fechando. Mas se você quer fazer contrato de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 4 anos, você está permitida a fazer isso. O que não pode é cobrar multas abusivas. Mas você pode fazer o contrato pelo período que você quer. Então, vá até um advogado, faça o contrato. Depois que ele fez o contrato, leve no PROCON e mostre para o PROCON. Ó, eu tenho meu contrato assim, você tem alguma objeção? Tá tudo certo? A partir disso, você começa a utilizar seu contrato. Eu tenho os 3 contratos que você falou. Semestre, anual e eu tenho contrato de 2 anos. 2 anos eu tenho contrato também. Que quanto mais tempo eles fecham comigo, mais benefícios eles têm, mais barato eles pagam na mensalidade. Aí você falou pra mim que tem contrato e plano também, muito bom, excelente. Mais dúvida, gente? Vamos colocando aqui que eu vou respondendo vocês, tá? Então, qual que é a diferença? Por que algumas unidades vivem de altos e baixos? Por falta de planejamento. Tem que planejar, você tem que saber. Eu planejei essa queda em novembro e dezembro que a gente tem, porque a gente sabe que novembro e dezembro nós somos segmento escolar, é uma queda final do ano, porque a gente tem 13º para pagar, férias de professores, de auxiliares, né? Só que a gente não recebe 13º, né? Não recebe. O que salva as escolas são as matrículas que são feitas em janeiro, né? Ou as matrículas que são feitas nas unidades. Mais 13º, férias, tudo isso a gente tem que pagar para os funcionários. Então, eu já estava planejando meu novembro e dezembro em julho. Em julho. Aí você fala assim, nossa, Mariana, em julho. Em julho. Por quê? Porque eu previa que novembro e dezembro ia ter queda. Então, aí eu montei a estratégia de dar benefícios para os pais fazerem a matrícula deles agora. Assim, eu formo caixa. E aí, eu não tenho problema futuramente nem de pagar 13º, nem férias e nada disso para meus funcionários. Eu formei caixa. E por que algumas escolas só dependem de promoção? Só depende disso. Ou luta para sobreviver. Toda vez tem que ficar lutando para sobreviver. Porque precisa ter um olhar planejador. Por exemplo, quais estratégias você vai usar em 2025? O que você vai fazer diferente em 2025? Ah, eu vou ficar panfletando. Vocês sabem se as pessoas pegam panfleto hoje em dia? Vocês sabem se essa técnica funciona? Funciona panfleto aí pra alguém, gente? Conta pra mim, panfletagem funciona pra alguém? Alguém acha que funciona panfletagem? Física? Não tô falando digital, não. Digital a gente já sabe que funciona, né? Panfletagem digital funciona. Divulgação. Agora, tem gente que às vezes vai gastar dinheiro com panfleto físico. Vai lá e manda fazer 5.000 panfletos. Gasta uma nota com panfleto físico. E não funciona. Porque você abre o vidro do seu carro no semáforo para pegar papel? Eu não abro o meu vidro. Às vezes, por educação, você vai abrir. Só que às vezes você não vai nem ler. Vai amassar aquele papel e jogar no lixo.
Então você precisa ver estratégias que está funcionando para você. E isso é a base de planejamento e teste. Se você não planejar e não testar, você acaba perdendo dinheiro e perdendo tempo. Ó, Colégio Atitude falou aí pra mim, não funciona panfleto pra ela. Pra mim também não funciona panfleto. Na minha região não funciona, porque meus pais, eles não abrem o vidro do carro pra pegar panfleto. Então pra mim é um dinheiro jogado fora. E quando coloca na caixinha do correio, eles juntam tudo assim com a mão, ó, joga no lixo. Mala é o que você tá fazendo. Ah, Mariana, mas isso é ruim? Depende da estratégia que você aplica, tá? Agora você que ficou no final, vai pegar a estratégia master aí, pra depois, amanhã de novo a gente tem live, tá, gente? 8, 7 da noite, depois, amanhã a live vai ser mais tarde, minto pra vocês, porque amanhã tem uma reunião. Amanhã eu vou entrar com vocês umas 8h30 da noite, mais ou menos, pra fazer a live. 8h30, 9 horas. Nossa live amanhã vai ser mais tarde. Mas, pega você que ficou até o final. A estratégia que eu uso. Pega essa estratégia. Sabe como funciona o panfleto? Quando você pega os auxiliares e mandam eles na porta, numa região que tem pais, para as escolas funciona buffet infantil. Se você for na porta de um buffet infantil, se você é educação infantil, é claro, né? Se você for na porta de um buffet infantil, com um panfletinho para panfletar, colocar nos carros, e com uma prancheta para captar leads quentes, que aí é o seu público-alvo. Ou se você é um curso igual o Kumon, curso livre, o que você faz? Vá na porta das escolas, entrega os panfletos e capta os leads ali também. Então depende do seu foco, do seu objetivo. Eu tenho educação infantil, vou fazer uma panfletagem nos buffets. Aí você vai captar. Ah, não. Tem crianças, adolescentes. Então você vai onde os adolescentes estão, nos shows, onde que eles estão. Aí você faz esse tipo de captura. Certo, pessoal? Então eu dei algumas dicas para vocês hoje na live, mas todo o conteúdo mesmo a gente vai ter na aula fechada do dia 28 de novembro, quinta-feira agora, às 8 e 7 da noite. Se você não se inscreveu, corre se inscrever e me siga também para não perder nenhum conteúdo, nenhuma informação. Certo, pessoal? Muito obrigada. O Colégio Atitude falou que as redes sociais têm uma grande diferença. Tem mesmo, rede social mudou. De 7 anos atrás, quando eu comecei, para hoje, tudo é rede social. Muito obrigada por tudo. Obrigada também, Vila Alpina. A gente continua mais amanhã e principalmente na aula fechada, realizando 50 matrículas em 30 dias na quinta-feira. Obrigada, Elô. Tchau, tchau, gente.